16, versículo 13 ao versículo 19, fala sobre a confissão de Pedro. Todos acharam? Amém? Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele lhes respondeu: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oramos. Pai, Deus Santo, Deus amado, graças te damos, ó Deus querido, pelo privilégio, Senhor, de termos acesso à tua palavra para conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos. Nós éramos cegos, mas agora nós enxergamos, ó Deus, que existe um único caminho, existe um único Senhor e um único Salvador, Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esteja conosco, Deus. Vem ministrar as nossas vidas e vem falar poderosamente ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Todo o povo de Deus diga amém. Amém, amém mesmo, né? Que o texto, o versículo 13, fala que Jesus havia levado os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, território gentil, ou seja, cada vez que você olhar na Bíblia, ela fala assim: aos gentios, era o povo até então que não conhecia a Deus, e era nesse território que Jesus estava, né? Esse território ficava ao norte da Palestina, cerca de 190 quilômetros de Jerusalém, e era uma região dominada sob forte influência de várias religiões pagãs, e ali Herodes o Grande construiu um templo em homenagem a César Augusto, que também era adorado, era reverenciado no templo. E aqui em todo o capítulo 16 de Mateus, Jesus, além de mencionar pela primeira vez o nome igreja, está aí no versículo 18, também ele deixa abertamente, claramente aos discípulos que sofrimento viriam. Ele deixa muito claro a respeito da sua morte na cruz. Jesus aqui começa a sentir uma preocupação, porque ao andar pelaquela região, ele via que o povo estava muito confuso. Ele estava confuso porque até então o povo não sabia quem ele era. E por isso aí nos versículos 13 e no versículo 16, Jesus faz duas perguntas aos discípulos. Amado, antes da gente ir para essas perguntas, deixa eu falar um negócio para você. Esse povo da região dos gentios, essa praga contamina até o dia de hoje. Falta de entendimento,
cegueira na palavra de Deus. Isso tudo é obra do diabo. É muito comum a gente estar ali na véspera da Páscoa, né? As vésperas da Páscoa. Se você perguntar para uma criança que não frequenta a igreja e perguntar para ela o que é Páscoa, aqueles que não têm acesso ao Evangelho da palavra de Deus, ele vai dizer o que está espalhado aí pela cidade. Então, que às vezes até dá um ruim de olhar, né? Se um coelho é pouco, fizeram uma coelha também agora, né? Aquilo ali está ligado, sabe o quê? Ao paganismo. Não tem nada com o cristianismo. Fala para a pessoa, não tem nada com o cristianismo. E ainda para enfeitar ainda mais o paganismo, colocaram os ovos nas árvores. Eu nunca vi a árvore dar ovos. Se o coelho era pouco, colocaram ovos nas árvores agora. A gente vê que esse paganismo continua nos dias atuais, não é assim? As vésperas da Dona Gessi, da nossa Páscoa, o maior acontecimento do cristianismo, o ápice da história, a ressurreição de Jesus Cristo. A gente chega no Natal, a gente também vê uma confusão. Tem um tal de Noel aí que anda tomando lugar de Jesus no Natal. Nós somos lá em Videira, há poucos dias, na semana do Natal. De vez em quando a gente precisa ir lá, mas aquilo me chamou a atenção. Nós fomos lá no shopping, o mini shopping, né? A de Videira. Estava assim bem movimentado, na semana do Natal. Aí fizeram o tal de Noel, e a mamãe Noel também. Ela vestida de verde, ele vestido de vermelho, autografando, simbolizando o Natal. Fala para a pessoa, tudo isso é para mim. Não creia nisso. Território dos gentios que Jesus estava. Você prestou atenção no versículo 13? Não é isso que ele fala? Ontem nós tivemos aqui o culto dos jovens, né? Alguns jovens estavam por aqui, né? E daí teve aquela perguntinha, né? Que desgraça, que vergonha, que catástrofe aqui. Colocaram um vídeozinho ali, né? E a pergunta era única: quem é Jesus para você? Gente do céu, meu coração vai se quedar apontado. E filho do mal. Eu nunca vi tanta incredulidade. Incredulidade dos décimos dos infernos. O povo continua cego. O povo continua sem entendimento. Para mim, Jesus é a mesma coisa que Buda. Deus é um cara bom que passou por aí. Gente, como essas coisas têm influenciado, como essas coisas têm contaminado os lares no paganismo. Que terrível isso. Se os deuses pagãos não fossem o suficiente, ainda criaram, através do comércio, através de uma série de coisas aí, criando um paganismo fora do normal. Então diz assim no versículo 13: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas eu estava com a minha mensagem ontem à noite prontinha, Carlos. Ia falar sobre Abraão e Sara. Na hora ali o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Faz essa pergunta para a igreja. Vou fazer duas perguntas para vocês. Uma de cada vez, não vamos tumultuar. Quem é Jesus para você? E a segunda é: o que ele significa para você? Dois aqui desse lado, dois desse outro lado. Um de cada vez, não tumultua. Vamos com calma.
Todos estão aflitos para falar. Participativo. Quem é Jesus para você? Pode falar. Esse é o que ele significa. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Acha que não passa reto aqui? Mas quem ele é para nós? Pode falar, pode falar. A gente no Rio da baboseira, o outro ali, Carlos. Não é, Flávio? Agora você pode falar, o que você acha também? O que mais? O que mais? Meu tudo. Só não dizer em tudo de uma vez, só fechou o pacote. É tudo isso em tudo. Jesus, ele é por nós, morreu por nós. É tão. Ele é por nós. Precisa ser sincero. Gente, a mensagem é tão simples. E é uma confusão tão grande na vida do povo. Depois até eu pedi para o Eduardo, a gente vai cantar um pedacinho daquela segunda música lá. Ele fala assim, não vou deixar de crer. Eu falei, meu Deus, veio de encontro a mensagem. Então, você falou bem, ele é o nosso único Senhor e Salvador. Né? Isso é o que ele é para mim, mas o que ele significa? O que significa aquele sofrimento da cruz do Calvário? É como se a gente pegasse todo aquele martírio do sofrimento da cruz do Calvário e jogasse no lixo. E falasse, eu não preciso disso. Sendo que foi o único capaz de fazer esse sacrifício por mim e por você. A grande paixão de Jesus: perdoar pecados, curar os enfermos, salvar os perdidos. Como você vai tirar essa essência e colocar nos gentios, na incredulidade, na fé pagã, na crendice popular? Aí no olho d'água lá de João Maria se benze 3 vezes. Quanta ignorância espiritual nos olhos da Bíblia, da palavra de Deus. É hora de tirar as máscaras dos olhos e parar de enxergar a palavra de Deus como ela é. O paganismo está tomando conta, meus irmãos. Gente do céu, essa semana eu cheguei, eu ia até tirar umas fotos para colocar aqui hoje, mas eu falei, não, já chega, todo mundo já viu mesmo, né? A cidade está tomada de coelho e de ovos. Páscoa não é isso. Irmãos do céu, é algo terrível. Quem viu aí a Mamãe Noel no Natal? Alguém viu no lugar por aí? Não tem? O Noel era pouco, inventaram agora a Noéia. A Noela. Gente, o que é isso? Fala comigo, o que é isso? Eu vou te responder, esse é paganismo. Que invade muitas vezes os lares. Aí a gente vê o resultado de tudo isso. Quanta gente depressiva. A depressão hoje virou doença da moda, né? Está no top. Quanta gente à base de remédio e tarja preta. Porque estão ligados ao paganismo. Se Deus verdadeiramente estivesse no centro dessas vidas, jamais estaria desse jeito. Que é isso? Quem Jesus é para você? Sendo que foi Ele que morreu por você. Ele se acredita num monte de baboseira, um monte de coisas que não tem nada com Deus. A fé pagã vai iludindo o nosso coração, iludindo as crianças. Não pode se ensinar mais
a palavra de Deus nas escolas públicas. Terezinha deve estar sabendo disso também, que é o Estado é laico. Mas pode falar do paganismo, pode falar do Halloween à vontade. Fala comigo, paganismo. O que o meu filho tem estudado lá na escola? O que você tem ensinado? Ai, não dá orgulho até olhando coisa dessa? Parece um rato vestido de gente? Está repreendido, demônio, em nome de Jesus, né? Esse troço aí. Isso aí não tem nada com Páscoa, meus irmãos. O meu DJ ali é 10. Ele só fala qualquer coisa, ele já está lá na frente, né? Gente, ali na esquina de casa ali, colocaram um monte de ovinhos na árvore. Não sei se alguém viu ali. Gente, nunca vi aquilo. Além de fizer o coelho botar ovo, agora a árvore também está botando. Mas essas coisas, sabe, a gente como igreja não pode ficar calado e achando que está tudo certo, não. É cada coisa assim, vergonhosa. Isso não é cristianismo. Vamos parar com esse troço. O povo continua andando confuso. E aí, no meio disso, antes que a gente volte para esse texto, você poderia ir na segunda carta aos Coríntios. Deixa aberto esse texto que nós vamos voltar. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você sabia que tudo isso é um princípio bíblico? Tudo isso. E você vai ver por quê. A resposta que Paulo escreve aos Coríntios aqui nesse texto. Vamos ver como é que o demônio desse cego está cegando o povo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu queria ler para você também o versículo 3. Depois o versículo 4. Que diz assim: mas, se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos. Versículo 4 agora. Presta atenção. Nos quais o Deus, olha o Deus minúsculo aqui, é o demônio que ele está falando. O Deus deste século fez o quê? O entendimento de quem? Para que eles não resplandeçam o quê? Você está entendendo? Quando a gente vê aquele bando de asneira daquelas respostas, o povo continua cego. O povo continua sem entender. Tem muita gente ligada à religião, mas desligada do Salvador que é Jesus Cristo. Tem muita gente ligada às igrejas, mas se morrer vai para o inferno porque não tem salvação, porque o Deus desse século cegou o entendimento para que a luz de Cristo não brilhe no coração. Que é isso? Tem medo desse versículo aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. E se você for falar, muitos ainda vão querer defender, porque eles estão cegos. É isso que a Bíblia está falando. Cegou o entendimento dos incrédulos. Mas por que, pastor? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. 6. Porque Deus, que diz, nas trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar, fala comigo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face, não é na face do coelho, é na face de Cristo. Então, tudo isso é um princípio bíblico. O povo continuaria cego, porque está incrédulo, não aceita a palavra, continua, é um bando de
outro cego. E os dois indo para o abismo. Isso é terrível. E agora sim, voltando lá no nosso texto, Jesus faz aqui as duas perguntas aos discípulos. A primeira pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Está aí no versículo 13. Os discípulos responderam justamente o que a multidão afirmava. O que a multidão afirmava? Olha, uns diz João Batista. Se você olhar aqui no capítulo 14 de Mateus, se cumpre exatamente essa primeira palavra que diz, fala aqui, ó. Uns dizem que era João Batista. No capítulo 14 de Mateus, o versículo 2 diz assim, ó: e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Se referindo a Jesus como João Batista, né? Volta lá, nosso texto base, Mateus 16. Daí depois, outros diziam assim: ó, esse é Elias. E outros diziam: é Jeremias ou algum dos profetas. O povo continuava sem saber, não tinha discernimento, amado. Quando a gente entende a luz do Evangelho, a gente precisa saber de uma coisa: que Jesus é o único em tudo. Jesus é o Senhor e Salvador. Primeira carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não existe 2, 3, 4, 5, 10. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Atos 2,14, ele fala assim: só Deus não deu nenhum nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. E a humanidade vem com aquela incredulidade dos infernos, de ter que ver, de ter que pegar, de ter que apalpar. Tem aquele Salmo 115 que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê. E a gente continua querendo dar crédito naquilo ainda cria mais ainda. E o povo vai continuando confuso. Daí o pai, incrédulo, chega na festa do Halloween, enfeita o filho de vampiro, de demônio, e fala para o filho assim: filho, você está lindo. Essa é a incredulidade dos infernos, irmãos. E continuando aqui, a primeira resposta foi essa: ó Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outro Elias, outro Jeremias e outro um dos profetas. Aí Jesus continua. Agora o negócio começa a apertar. Aí ele chega assim e fala assim: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Versículo 15, olha comigo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí no versículo 16, a luz do entendimento brilha no coração de Pedro. No versículo 16, Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, o homem natural não entende as coisas de Deus. Pode ter doutorado, pode ser poliglota, falar muitas línguas, mas não vai entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Também isso aqui. Aí Jesus chega aqui e continua, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Assim como eu transferi já essa pergunta para vocês aqui. Para você, quem é Jesus? O que ele significa para você? Eu vejo assim que para uma grande multidão, Jesus é lembrado, invocado apenas nos momentos de intenso sofrimento.
com a grande maioria, Jesus só é lembrado no momento de dor e de grande sofrimento. É quando a situação financeira está ao passo do colapso, né? Quando o exame médico detectou uma enfermidade lá incurável, né? Quando o advogado disse, essa é a última gota, não tem mais jeito, né? Mas para outros, Jesus é adorado e reverenciado porque Ele é Deus acima de todas as bênçãos que Ele pode conceder. Para estes, Ele se revela, porque a revelação de Jesus não é pela carne, mas é pelo Espírito. Aí ele fala, aí aqui o papo de Jesus com Simão Barjona. Simão Barjona é o sobrenome de Simão, de Pedro, então, de Simão. Versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Olha que tremendo isso aqui. Mas meu Pai, que estás nos céus. Meu irmão, quando você ouvir a palavra de Deus, que isso seja revelado no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Né? E aqui, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas através da palavra, que é o próprio Jesus Cristo. E para isso, somente na vida daqueles que confessam a Jesus como seu único Senhor Salvador e obedecem e fazem a sua vontade. E aqui a gente vê Pedro, né, cheio da revelação do Espírito, responde a pergunta de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem era Pedro? Homem simples, um humilde pescador. Não era um poliglota. Homem simples, pé no chão, aborrecido da vida, bruto. Ele disse que Pedro deu muito trabalho para Jesus. Como diz o bispo, ele era rústico, né? Mas foi sobre esse homem rústico que Jesus fala assim: Pedro, sobre a vida de homens transformados, como você pode edificar a igreja. A igreja não está edificada em Pedro. A igreja está tentando edificar na vida de homens e mulheres transformados pelo Evangelho. E você prestar atenção aí no texto, esse negócio de que Pedro tem a porta do céu, não é isso que Jesus deu para ele. Diz que Jesus deu a chave do reino, significa serviço. O negócio começa a mudar. Vai mandar a chuva, acho que São Pedro vai mandar. Que negócio de São Pedro manda nada? Ele está morto lá esperando a ressurreição como todo mundo. Quem foi que disse isso? Onde que está escrito? Na crendice popular. Aí em seguida aqui, no versículo 18, ele diz assim: não, tu és Pedro. Em grego significa Petros, né? Pedra pequena. E sobre esta pedra ele diz assim: fundação rochosa, edificarei a minha igreja. Pedro era a pedra pequena representada a igreja, edificada sobre a grande edificação rochosa que é Jesus Cristo, não é Pedro. A sua vida e a minha vida tem que estar edificada em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a igreja verdadeira, segundo a luz da palavra do Evangelho de Cristo. Ele deixa muito claro aqui. Então a edificação sobre a grande ela é edificada sobre a grande edificação rochosa, que é Jesus Cristo. A igreja é edificada em Jesus e não em Pedro. Né? Então as portas do inferno não prevalecerá contra ela, diz o texto. Né? Então não quer dizer que não vai se levantar luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, o inimigo não vai conseguir algumas vitórias parciais, como se estivesse prevalecendo, mas que a vitória final sempre será da igreja fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Amém, amados? Né? E no versículo 19, o Senhor dá a Pedro e aos discípulos a chave do reino. Note que não são a chave do céu, mas a chave do reino. Jesus se refere à autoridade e serviço.
senhorio. Não esqueça que a expressão popular de que Pedro tem a chave do céu, né? Foi um ser mortal, Pedro foi falho, dependente da salvação de Jesus, como eu e você. Alguém poderia abrir Hebreus capítulo 2, versículo 8, ler para mim? Deixa esse texto aí, então vamos voltar nele, nós já estamos quase terminando. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Tem mais um pedacinho aí. Ora, desde que o sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele não deixou nada fora do seu domínio. Olha o que ele está dizendo aqui. Tudo, Pedro, está sob o meu domínio. Está sob o domínio de Jesus. Até as chaves do inferno e da morte pertencem a ele. Quanto mais do céu, onde é a habitação de Deus. Não é que Deus ia dar a chave dos céus para Jesus, para Pedro. Pedro está na sepultura aguardando a ressurreição dos mortos. Mas Jesus é o único que ressuscitou. Por isso é digno de toda exaltação e todo louvor. Pedro recebe poder para ligar e desligar o reino aqui na terra através do serviço. Né? Versículo 19. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Muito simples. Né? Mas Pedro recebe poder da pregação. Mas esse poder foi concedido somente a Pedro, mas a igreja em geral foi concedida, né? Que um dia aceitou a Jesus como o único Senhor pessoal da sua vida. Né? Veja o que Jesus diz. Mateus 18, 18, você está aí no capítulo 17? 16? 18, 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligares da terra, o povo se desliga de Deus, toma posse da cultura pagã e diz que está ligado a Deus. Lembra aquele texto lá de 2 Coríntios 4,4? Que o Deusinho, você vê que o Deus lá está escrito com D minúsculo. O demônio desse século tem cegado o entendimento. Por que será que não está escrito isso na Bíblia? É o que não acontece mesmo com cada um de nós. É que a gente vem entender que nós precisamos desse Salvador a cada dia. Né? Então Pedro estava apenas representando a igreja. A promessa, mas eu vejo assim, que ela é extensiva a toda a igreja de Jesus sobre a terra. Né? Então as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra a sua casa, que está verdadeiramente fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Que é isso? Né? Então o Senhor é a grande rocha em que nós precisamos estar firmados. Para isso que nós temos que espalhar a semente do Evangelho para que o povo conheça a verdade. João 8,32, o que diz? Nos libertará desses paganismos, essas crendices populares. Né? Aprender a servir a Deus com o que você tem. Servir com a sua vida, com aquilo que você é. Descobrir as maravilhas da vida cristã. E para isso nós temos que aprender a mudar a história para melhor. Porque Deus está levantando um grande exército do povo chamado cristão, para reformar a nação, a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. O Brasil está em crise econômica, em crise política, mas o céu não está. Fala para a pessoa, o céu não está. Amém, irmão? Então, amém, glória a Deus. O céu não está, meu irmão. A gente fica colhendo essa cultura dos infernos. O céu não está em crise, não.
Que é isso? Não é? Não viver vida sem significado, vida sem importância. Não viva de qualquer jeito. Não viva vazio. Não é? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E o final é para ser testemunha. Deixa de bagunceira. Amém? Não é verdade? Ele é a nossa força. Quando eu lembro, quando eu falo isso de Jesus, a nossa força, Ele é a minha força, Ele é o dono da minha vida. Ele é a nossa força, Ele é o nosso Senhor. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória, pelos séculos dos séculos. E todo o povo de Deus diga amém. É hora da gente entender, amado, o significado verdadeiro do cristianismo. Não ficar essas culturas pagãs, indo atrás de comércio, indo atrás de baboseira, indo atrás disso, daquilo. Você precisa da luz do Evangelho de Cristo brotando no seu coração. Vamos cantar um pedacinho de novo da música ali, é fácil. Não vamos deixar de crer, não. Não importa se o mundo inteiro vier deixar de crer. Eu vou continuar crendo até o fim. Porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o meu Salvador. E a minha vida está edificada, não em Pedro, em Cristo Jesus, que é a rocha. É sobre a vida de pessoas transformadas, que chegam, que amam o outro e falam a verdade. A palavra de Deus fala isso. O que o mundo precisa é isso. Que nós falemos a verdade. Que Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Ponto final. É muito simples. Vamos cantar um pedacinho daquele canto? Nós vamos estar aí mesmo sentado. Eu achei muito linda o cântico assim a letra desse, ele é muito profundo, né? E a gente verdadeiramente no meio dessa baboseira toda, nunca venha deixar de crer na luz do Evangelho, irmão. Ela é a única verdade que você tem. Aí Deus sentado, canta, depois eu estou ligado, canta aí para Jesus. Eu não vou parar. Aleluia. Mover as montanhas com minha fé. Ô Senhor, que seja uma verdade. Senhor, confio. Aprenda a confiar no Senhor, amado. Ele é o Salvador da sua alma. Eu não vou temer. Ô Pai. Se for avançar, se vou avançar, mais forte o Senhor me guiará. Diga: o Senhor me guiará. Sua destra me sustentará. Vou saltar muralhas, vou vencer gigantes, conquistar a terra que Ele prometeu. Não vou parar, vou avançar. Sei que o Senhor comigo está. Eu não vou temer. Se vou avançar, mais forte, o Senhor me guiará. Sua destra me sustentará. Você vai declarar isso na tua vida em nome de Jesus. Saltar muralhas, Declara, Senhor, isso. ser gigantes, conquistar a terra que Ele prometeu. Tem coisa boa de Deus para a tua vida, meu irmão. Ô Senhor. Sei que o Senhor comigo está. Sim, meu Deus. Vou saltar muralhas, vou vencer gigantes, conquistar